8 de fevereiro e nós continuamos a visitar os gabinetes dos vereadores. E hoje nós vamos falar com Marcos Papa, aqui no gabinete 22. Vem comigo. Vereador, nós tivemos recesso e já começamos a todo vapor, mas a pergunta que eu venho lhe fazer é o que o senhor fez do começo do ano até agora? Recesso só das votações, é isso que é importante deixar claro para o munícipe, que não existe, a Câmara não para nunca, né? Nós temos um recesso nas votações, entretanto, o gabinete, o mandato funciona o mês inteiro, janeiro inteiro, então continuamos aqui atendendo a população e também avançando naquelas pautas, principalmente naquelas pautas que o presidente Rodrigo Simões se comprometeu quando fiz o apoio lá em dezembro, né, para que pudesse elegê-lo presidente no dia 1º de janeiro. São 7 medidas de transparência, a gente pode falar uma por uma, que está aqui fácil da gente acessar. A primeira delas é quando nós passamos a publicar na Câmara, você há de se lembrar, Sérgio, eu fui o primeiro vereador da Câmara Municipal a publicar no site oficial da Câmara a relação de todos os assessores. Eu fui o primeiro vereador a fazer isso aqui na Câmara, aliás, o único na legislatura passada. Agora nós tornamos isso obrigatório para todos os vereadores e acrescentamos a informação do salário líquido do assessor. Então hoje o munícipe vai entrar no site da Câmara Municipal e ele vai ver lá a relação dos assessores de cada vereador, foto, currículo, função no gabinete e quanto ele ganha. Então, esse foi um dos pontos das 7 medidas de transparência que o presidente Rodrigo abraçou. Agora parece que o Rodrigo já também está expandindo isso para todos os funcionários da Câmara. Né? Todos os funcionários concursados ou comissionados que trabalham aqui na Câmara Municipal estará informado no site da Câmara Municipal. O que está acontecendo? O munícipe em Ribeirão Preto gasta em torno de 50, 60 milhões de reais para o parlamento, para a Câmara Municipal estar de pé. Nós não fazemos mais que a nossa obrigação de informar esse munícipe como é gasto cada centavo, né? Então o vereador vai gastar com selo. Para que ele vai querer gastar com selo? Ele vai mandar uma carta de aniversário ou ele vai mandar um jornal informativo do que ele faz no mandato? Ou do que ele fez, uma prestação de contas mensal, bimestral, semestral daquilo que ele está fazendo? Ele vai usar combustível? Ele vai usar o carro da Câmara? Como ele está usando? Quanto ele está gastando de combustível, de selo? Todos os gastos que o gabinete tem. Nós temos que transformar cada gabinete num centro de custo. Ora, o vereador então quer fazer determinado gasto? Pode fazer, desde que esteja com critérios pré-estabelecidos e transparente, para a população entender como que os vereadores estão gastando o dinheiro. Então são 7 medidas. Eu acho que até posso abrir aqui o computador, porque está no gatilho para a gente falar. E quem quiser conferir um por um, né, é só entrar no marcospapa.com.br ou no Facebook, facebook.com/marcospapa, é a minha página oficial. Que esse mês, Sérgio, bati, agradecendo já Ribeirão Preto, 17 mil curtidas na minha página oficial no Facebook, num processo crescente de acompanhamento do mandato. Eu continuo lá com o meu perfil pessoal, onde eu tenho os meus amigos no Facebook, mas a página oficial do vereador passou agora as 17 mil curtidas. São munícipes que dão sugestão, criticam, que estão sempre acompanhando as ações do mandato, porque é isso que tem que ser. Eu costumo dizer que o mundo desenvolvido não é que Deus escolheu políticos éticos, né? Juízes éticos, para fazer aquela prosperidade, aquela igualdade, aquele atendimento que os países conseguem atender a maioria da população. Não, é que a população exigiu que os políticos tivessem ética e trabalhassem em defesa dos direitos e dos interesses da população. Então o que nos difere é isso, por isso que o munícipe tem que acompanhar. Então está aqui, ó, a publicação dos assessores, já falei. Transformar os gabinetes num centro de custo, já falei. Isso vai acontecer? Já está acontecendo. Tá. O munícipe que entrar no site da Câmara agora já vai ver a publicação da listagem de assessores, o salário e a transformação de cada gabinete num centro de custo.
Claro que administrativamente isso tem que prosperar. Vou dar um exemplo. O vereador quer fazer uma solenidade, né? Uma sessão solene em homenagem a uma data, em homenagem a alguém. Isso tem que cair no centro de custo do vereador, porque é ele que está usando o plenário da Câmara, que tem ar-condicionado, que tem funcionários. Isso tudo a gente tem que aprender a contabilizar aqui na Câmara para que cada vereador, ao fazer algo aqui dentro, ele saiba que isso custa. E quem está pagando? O contribuinte. Aí ele vai pensar duas vezes, faço ou não faço? Que tipo de sessão solene realmente é importante? É de interesse público? Todos esses critérios administrativos a gente vai evoluir. Um outro compromisso do presidente Rodrigo e de todos os vereadores aqui, a criação de uma comissão permanente de transparência. A transparência, ela transcende ao princípio da legalidade, né? Fazer a coisa dentro da legalidade é uma obrigação, né? O parlamentar, o agente público, é diferente da iniciativa privada. Na iniciativa privada, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. No público, não. A gente só pode fazer o que a lei autoriza. Então, isso é trabalhar dentro da legalidade. A transparência é mais, é avançar. É por boa vontade do gestor mostrar aquilo que precisa ser mostrado. Então, criamos a Comissão de Transparência, que foi aprovado ontem aqui na Câmara Municipal. Foi um compromisso que o vereador, agora presidente Rodrigo Simões, assumiu comigo e que o vereador Fabiano Guimarães apresentou o projeto de lei, teve a assinatura de todos os colegas e, claro, foi aprovado com unanimidade ontem. Ontem foi aprovado, hoje já foi a nossa primeira reunião. O vereador Fabiano é o presidente, eu sou o vice-presidente, o vereador Luciano Mega, Jean Coraúci e Renato Zucoloto são os outros membros. Aqui nós estamos propondo, por exemplo, aqui na Câmara nós temos um bom jurídico, uma boa assessoria jurídica, mas não temos uma assessoria fiscal. E por que é importante isso? O vereador Marcos Papa, os outros vereadores, nós não temos experiência de contabilidade. Então, o que nós vamos fazer possivelmente? Ou um concurso, da mesma forma que temos um jurídico, um concurso para ter alguém da área fiscal, ou celebrar um convênio com uma instituição de utilidade pública. Para quê? Para fiscalizar a forma como a prefeitura está aplicando o orçamento, realizando o orçamento. Nós somos em 27 vereadores, eu presido a Comissão Permanente de Finanças. Muito bem. Não só para a Comissão de Finanças, mas para os 27 vereadores, um resumo, né? Um relatório bimestral, por exemplo, com 10, com 12 indicadores de como a prefeitura está executando o orçamento, como é que está evoluindo a dívida de curto prazo, como é que está sendo a quitação da dívida de curto prazo, como é que está sendo a quitação da dívida fundada, aquela dívida de longo prazo, se o prefeito está realmente aplicando o orçamento como previsto. Então, a Comissão de Finanças tem o dever, a obrigação de fiscalizar tudo isso. Vamos fazer um convênio, ainda está para ser decidido isso, se será um convênio ou um concurso, para que os 27 vereadores, não só a Comissão de Finanças, os 27, venham a ter exatamente um diagnóstico de como estão as contas da Prefeitura. Temos mais. Aqui, agora a Comissão Permanente fizemos. São 7 medidas de transparência que a Câmara já está implementando, Sérgio. E isso nós levamos o mês de janeiro, né? A Câmara em recesso de votação, não de trabalho parlamentar. Tá, nós vimos notícias nos jornais hoje com relação ao Tribunal de Contas, pedindo algumas explicações que a Câmara teria mais comissionados do que concursados. Como é que o senhor vê isso? E como solucionar? Então, se o Tribunal de Contas está apontando a necessidade de solucionarmos isso, se nós pegarmos nos últimos anos, nas últimas legislaturas, a Câmara vem reduzindo passo a passo os seus comissionados. Fizemos uma redução já no final de 2016, iniciamos 2017 proporcionalmente com menos comissionados. Nós conseguimos reduzir a quantidade de comissionados, mesmo tendo aumentado o número de vereadores, não é? Nós passamos para 27 vereadores, mas conseguimos reduzir o número de comissionados. Passo a passo, o poder público tem que ir normatizando isso de forma que nós tenhamos mais funcionários concursados e menos comissionados. O comissionado é aquele que tem um cargo de confiança, é aquele que tem um cargo de direção, né? Nós precisamos caminhar, sim,
no sentido que o Tribunal de Contas aponta para que, claro, na condição de vereadores, possamos cumprir o princípio da legalidade. Tá, e o novo governo que está aí já está fazendo algumas coisas, ok, mas também tem feito algumas coisas que, inclusive, ontem lotou o plenário da Câmara. Qual é a sua visão disso? O governo que está começando tem um desafio muito grande porque herdou uma cidade em ruínas. Há um caos administrativo na Prefeitura de Ribeirão Preto, deixada por essa gestão, que, como eu dizia, vinha repetindo há 4 anos, era caótica. Nós tínhamos uma prefeita que não era qualificada para a função. Hoje, o contrário, temos um prefeito qualificado para a função. Temos uma primeira-dama qualificada para a função. Temos um bom secretariado que foi nomeado. Agora, o que eu discordo é que o servidor público pague a conta desse caos herdado, essa herança maldita, podemos dizer assim, deixada pela administração da ex-prefeita Darcy Vera. Então, é desafiador, por isso que eu venho repetindo que a minha postura nesse mandato será de colaboração sem subserviência. Aquilo que tiver de acordo com a lei, aquilo que tiver de acordo com o interesse público, terá o meu integral apoio. Aquilo que não tiver, vai acontecer como aconteceu ontem, o servidor público lotando a Câmara Municipal, para que nós viéssemos também revogar, tirar os efeitos do decreto do prefeito que queria aumentar a conta de água. Aumentou a conta de água, só que no nosso entendimento de forma ilegal. Então, por isso, fizemos um decreto legislativo afastando os efeitos, sustando os efeitos do decreto do prefeito. Por que isso? O prefeito pode aumentar a conta de água por decreto, mas ele tem que obedecer à lei que determina que não pode ser mais do que 12 meses a reposição da inflação. A ex-prefeita não cumpriu o que deveria fazer, que era recompor a tarifa para que o DAERP tenha saúde financeira, para que possa tapar os buracos, acabar com os vazamentos, expandir a rede de distribuição de água, expandir a rede de distribuição de captação de esgoto, melhorar o tratamento do esgoto, completar para que Ribeirão Preto tenha realmente 100% do esgoto tratado. Tudo isso é verdade, mas se a lei diz que o que pode atualizar são 12 meses, o governo tem que cumprir a lei. Não estava cumprindo, obrigamos a cumprir na sessão de ontem. E outras questões ligadas ao funcionalismo. Quer dizer, o governo precisa terminar um real diagnóstico, implementar soluções de saneamento das contas públicas, para depois entender o que o servidor pode colaborar com isso. O servidor já está colaborando e se há uma razão para essa cidade ter sobrevivido às ruínas desse governo, essa organização criminosa que predava Ribeirão Preto a partir do Palácio Rio Branco e que contava com a conivência de uma classe política que não manda mais em Ribeirão Preto, felizmente, primeiramente isso. Depois a gente tem que entender, e se o servidor é o servidor que segurou, se Ribeirão sobreviveu a tudo isso, é por conta do servidor. Nós temos que respeitar muito o servidor municipal em Ribeirão Preto. Marcos Papa, eu vou fazer uma pergunta que um munícipe me parou na rua. Parou na rua não, na verdade eu estava cortando o cabelo. Pô, faz uma pergunta pro Papa lá, vou fazer, tá, para você aí. Por que o Marcos Papa, eleito vice-presidente, abriu mão? Algumas pessoas não entendem isso. Então agora você vai ouvir. Essa pergunta é muito interessante e eu gosto de contar essa história. A liberdade de estar fora da mesa diretora no meu primeiro mandato foi muito marcante. Eu tive um mandato fecundo, felizmente reconhecido pela população, que me reelegeu com uma votação 50% maior do que foi a minha votação na eleição de 2012. E nós sabemos que a abstenção nessa eleição de 2016 foi maior que a abstenção de 2012. Então, Ribeirão Preto me reelegeu com uma votação muito expressiva. Foi muito marcante para mim, Sérgio, você que nos assiste pela TV Câmara, a liberdade de não estar na mesa diretora, para poder atuar em várias frentes como fiz, no lixo, que vou voltar a atuar. Agora a Prefeitura tem que mandar para cá, para essa casa, um plano de saneamento básico que contemple as necessidades econômicas, sociais e ambientais da nossa cidade. Vou presidir a CPI do transporte, vou presidir a CPI do DAERP,
Vou presidir a Comissão de Finanças, que é uma comissão importantíssima da casa. Vou presidir a Comissão Permanente de Meio Ambiente. Eu queria ter a liberdade de atuar em todas essas frentes. Se eu estivesse na mesa diretora, eu não poderia. Foi muito marcante no meu primeiro mandato isso. Eu quis essa posição de mais liberdade. O Boni, vereador que foi eleito vice-presidente da casa, está começando agora com gás total. O Boni já está fazendo um excelente trabalho. É isso que a Rede Sustentabilidade vem dizer para Ribeirão Preto. Um combate implacável à corrupção, uma implementação da transparência na coisa pública e que nós possamos, de novo, cooperar com a reconstrução da nossa cidade sem jamais abrir mão da soberania do mandato. Tá, por último, o senhor citou o DAERP, CPI do DAERP. Todo novo governo vem à tona um novo comentário a respeito de vender o DAERP. Qual seria a sua posição se o governo quiser vender o DAERP? Totalmente contrária, não se deve privatizar o DAERP. O DAERP tem acesso exclusivo aos recursos, à água do aquífero Guarani. Nós temos que manter esse tesouro. O ativo água será cada vez mais valorizado, cada vez mais raro. E Ribeirão Preto tem a felicidade de estar em cima desse manancial de água mineral subterrânea, o maior do mundo. Somos, aqui em Ribeirão Preto, precisamos corrigir tanto o consumo quanto a gestão do DAERP. O DAERP precisa acabar com os vazamentos, precisa acabar com o cabide de empregos, precisa acabar com a máfia das horas extras. Hora extra tem que pagar? Tem, quando necessário, mas não o quanto estava sendo gasto em horas extras pelo DAERP. Então, a gestão do DAERP eficiente, eu garanto para a população de Ribeirão Preto que o DAERP dá lucro. O DAERP, no ano passado, faturou 300 milhões de reais. São 100 milhões de dólares. O DAERP é maior que muita multinacional. Então, o DAERP saneado e de Ribeirão Preto pode dar lucro, pode oferecer uma água de qualidade para a cidade. Imagina as nossas praças com um bebedouro de água mineral do DAERP. Por que isso não pode acontecer? Isso pode acontecer. Então, nós temos que sanear o DAERP. O DAERP volta a dar lucro para Ribeirão Preto, para a sociedade de Ribeirão Preto. Privatizar o DAERP jamais. Alguma coisa que eu não perguntei que o senhor quer deixar para a população? Eu repito, Sérgio, você sempre me dá a oportunidade aqui, né, a TV Câmara me dando a oportunidade de olhar no olho do munícipe, do telespectador, para dizer que o que traz saúde à coisa pública são os olhos do contribuinte, os olhos da população, os olhos do cidadão, conferindo o que os políticos fazem. Né? A luz do olhar do cidadão areja o parlamento, areja a coisa pública. Então, você tem que acompanhar, né, o que o vereador está falando se confere com o placar de votação na defesa dos interesses da população. Quero crer que esse novo ambiente, essa nova atmosfera de trabalho aqui na Câmara, eu já estou vendo um avanço. Nós fizemos em um mês algumas coisas que não conseguimos fazer em 4 anos. Esse avanço tem que continuar, já estamos a caminho, mas é importante que o munícipe cobre como o seu vereador está trabalhando, como que o prefeito está trabalhando, como que os secretários estão trabalhando, como que o rico dinheiro dos impostos que o Ribeirão Pretano paga estão sendo revertidos em serviços de qualidade. Obrigado pela entrevista, vereador. Eu agradeço a oportunidade de falar com o Ribeirão Preto pela TV Câmara. Bom, e você que está nos acompanhando, continue aí que tem mais. Tchau.